Você já percebeu que existem verdades que ninguém ousa dizer em voz alta? Verdades que, se viessem à tona, mudariam a forma como você olha para cada gesto, cada palavra e cada promessa? Carl Jung dizia que o que você nega submete você, e o que você aceita transforma você. E a questão aqui é que o que os homens escondem não é só sobre eles, é sobre você também. Eles não pedem para que você não descubra porque temem perder algo, mas porque sabem que, se você souber, nada será como antes. Pense por um instante. Quantas vezes você acreditou que estava no controle, mas na verdade estava sendo conduzida, não por manipulação escancarada, mas por um jogo silencioso que eles dominam desde sempre? É um jogo que não se aprende em livros, que não se explica em conversas de bar e que raramente se confessa. A maior parte das pessoas vive acreditando que o poder nas relações está no que é dito, quando, na verdade, o verdadeiro poder mora no que nunca se fala. É como um truque de mágica, mas o truque não está na mão que você observa, e sim na que você ignora. O que os homens adoram, mas jamais vão dizer, é justamente aquilo que mais mexe com a sua percepção de valor e de presença, porque se você perceber a engrenagem, você deixa de ser peça para se tornar jogadora. E a verdade é que, para muitos, isso é inaceitável. Não se trata de um segredo imoral ou de um código misterioso, mas de algo muito mais profundo. Eles adoram mulheres que não estão desesperadas pela aprovação deles, que não se moldam a cada gesto ou humor, que não negociam seus limites para caber em expectativas. O homem pode sorrir, elogiar, até dizer que gosta quando você se adapta ao que ele quer, mas internamente, o respeito e a atração reais nascem quando ele sente que você não precisa dele para validar quem você é. É essa independência silenciosa, essa força sem barulho, que cria um fascínio quase irracional. Só que se você entender isso, todo o jogo muda. É por isso que tantos rezam para que você não encontre essa chave, porque ela tira deles a vantagem mais sutil que podem ter, a sua disposição inconsciente de se provar digna. Pense nas vezes em que você cedeu sem perceber, nas pequenas concessões que foram parecendo naturais, nas adaptações que você fez para evitar conflito ou para ganhar um pouco mais de atenção. Esse padrão não é só seu, é algo aprendido e reforçado, em cada relação, em cada cultura, em cada conselho mal dado por quem acha que amor é agradar a qualquer custo. O que eles não dizem é que a verdadeira atração nasce do mistério. E o mistério não é sobre esconder, mas sobre não precisar se expor inteiro para ser visto. É sobre ter um centro de gravidade tão firme que nenhuma tentativa de puxar ou empurrar consegue te tirar do eixo. E isso é raro, porque exige que você olhe para dentro antes de olhar para o outro, que descubra quem você é, fora da dinâmica de agradar ou conquistar. Carl Jung falava que o inconsciente coletivo molda as nossas percepções e reações, e isso vale aqui. Há um código não escrito que diz que o homem sente que ganhou quando percebe que você gira em torno dele. Mas quando ele encontra alguém que gira em torno do próprio eixo, que não implora, que não se perde para se encaixar, algo dentro dele desperta e ao mesmo tempo teme. Esse é o ponto que ele jamais vai colocar em palavras, porque admitir seria abrir mão do jogo. Por isso, você nunca vai ouvir de um homem que ele se sente mais vivo ao lado de alguém que não precisa dele, que ele se esforça mais quando não é a única opção, que ele respeita mais quando percebe que sua vida não se resume a ele. Ao contrário, ele pode até incentivar sua dependência disfarçada de cuidado, pode criar situações em que você se sinta segura precisando dele, porque essa posição lhe dá poder. O que poucos percebem é que esse poder não é sobre amor, é sobre controle. E o controle é frágil diante de alguém que se conhece. Talvez você esteja se perguntando se isso significa jogar duro, ser fria ou se afastar emocionalmente, mas não é nada disso. Não se trata de ser inacessível, mas de ser inteira. E ser inteira é saber que, com ou sem ele, você continua sendo você, que a sua felicidade, seu propósito e sua autoestima não dependem de ninguém além de você mesma.
Essa postura muda tudo, porque ela não é um truque aprendido para impressionar. É uma essência que não se dobra. É a mulher que sabe sorrir sem medo de perder, que pode dizer não, sem se corroer por dentro, que escuta, mas não se molda a cada opinião. E essa mulher, consciente ou não, mexe com algo profundo no homem, algo que toca seu instinto de caçador e, ao mesmo tempo, o obriga a se elevar para não ser deixado para trás. Mas perceba, ele não vai dizer que isso o atrai, porque se disser, você vai entender que o poder sempre esteve nas suas mãos e não nas dele. Então, ele prefere deixar você acreditando que é sobre beleza, sobre charme, sobre agradar. Enquanto isso, o que realmente o prende é aquilo que você não precisa mostrar nem oferecer, mas simplesmente é. E o mais irônico é que esse segredo, que eles guardam como se fosse uma vantagem estratégica, é visível para quem sabe observar com calma. Não é preciso adivinhar, basta notar como o comportamento muda quando eles percebem que não têm controle sobre o seu centro. Um homem acostumado a ser o eixo da atenção de uma mulher estranha, hesita, mede palavras, muda o tom, quando percebe que ela não está disponível para o jogo emocional dele. É como se a dinâmica habitual fosse invertida. O que antes era previsível se torna imprevisível, e a imprevisibilidade é algo que desafia o ego masculino. Há homens que se aproximam para conquistar e no momento em que percebem que não serão o sol em torno do qual você gira, sentem uma mistura de admiração e desconforto. Admiração porque isso é raro, desconforto porque isso obriga a se rever. Eles podem até se afastar, não por falta de interesse, mas porque perceberam que não terão o tipo de controle que a maioria está acostumada a ter. E é justamente por isso que eles nunca falam sobre isso abertamente. Dizer a verdade seria revelar que a maior arma não está em ser a mais bonita, a mais engraçada ou a mais agradável, mas em ser a mais centrada. O problema é que a palavra centrada aqui não significa ser calma o tempo todo, significa ter clareza sobre seus limites, saber o que tolera e o que não tolera, não se perder tentando se tornar tudo para todos. Isso é o que separa as mulheres que atraem momentaneamente das que deixam marca permanente. Uma marca que não depende de promessas, mas da lembrança de uma presença firme que não se abalou mesmo diante do encantamento, do romance ou da intensidade do momento. A sociedade inteira ensina mulheres a serem convenientes, a suavizar opiniões para evitar conflitos, a sorrir mesmo quando não concordam, a se adaptar para manter a harmonia. E os homens sabem disso, sabem que muitas aprendem desde cedo que a aceitação vem junto com a obediência emocional. Mas o que eles não dizem e não querem dizer é que a mulher que quebra esse padrão mexe com eles de um jeito visceral. Não é apenas atração física, é um instinto que desperta quando percebem que não podem prever ou ditar as suas reações. É a diferença entre alguém que entra num jogo para agradar e alguém que joga para ser verdadeira. A primeira é previsível, a segunda é uma incógnita, e a incógnita é irresistível. Pense nas relações que já teve. Observe com sinceridade. Quantas vezes você percebeu que se moldou às expectativas, talvez até acreditando que estava agindo por amor? Quantas vezes abriu mão de algo que queria dizer, vestir ou fazer, porque sabia que isso deixaria o outro desconfortável? Essas pequenas concessões se acumulam e no começo parecem provas de carinho, mas no fundo vão minando o respeito e a admiração. O homem pode não dizer, mas sente quando a mulher perde essa centelha própria e começa a girar ao redor dele. É um processo quase invisível, e exatamente por ser invisível, ele prefere que você não perceba. Esse segredo não é apenas sobre dinâmica amorosa. Ele se aplica a qualquer situação em que exista troca de poder, seja em amizade, família ou trabalho. As pessoas tendem a respeitar mais quem não demonstra necessidade desesperada de aprovação, e isso não significa arrogância ou frieza, significa segurança. O problema é que segurança é algo que não se simula por muito tempo. Você pode fingir que não está tão interessada, pode seguir regras de conquista,
pode jogar de forma calculada, mas cedo ou tarde, se isso não for parte da sua essência, o disfarce cai. E é aí que a diferença entre técnica e verdade se mostra. A técnica pode atrair momentaneamente, mas a verdade sustenta. Carl Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor, e talvez a dor aqui seja reconhecer que, em muitos momentos, você participou de sua própria diminuição. É duro admitir, mas é também libertador. Porque no instante em que você vê o mecanismo, você deixa de ser refém dele. O jogo só funciona quando você não percebe que está jogando. Quando percebe, você começa a escolher. E escolha é algo que muda completamente a postura. Um homem acostumado a lidar com quem reage sempre da mesma forma não sabe muito bem o que fazer quando encontra alguém que não se prende a roteiros emocionais. Ele precisa se reinventar, se tornar mais criativo, mais presente, mais íntegro. Isso é desconfortável para alguns, mas é o que mantém vivos os que realmente têm algo a oferecer. O que os homens adoram e que jamais confessam é a sensação de desafio que uma mulher inteira provoca. Não é o desafio teatral, onde você cria dificuldades de propósito para parecer mais interessante, mas o desafio natural que surge quando você não tem medo de perder. Essa ausência de medo é poderosa porque mostra que você entende o seu próprio valor. Valor que não é negociável, que não depende de comparações, que não precisa ser reforçado todos os dias com provas externas. Esse valor silencioso é o que faz com que a presença de uma mulher seja sentida mesmo quando ela não está mais na sala. É o que deixa lembranças que não se apagam. E talvez o motivo mais profundo pelo qual eles não querem que você descubra isso é porque a maioria dos homens cresceu sendo o centro de alguma dinâmica, em casa, na escola, nos grupos de amigos. Eles se acostumam a ocupar o papel de referência e encontrar alguém que não apenas não os coloca nesse pedestal, mas que também não se impressiona com o lugar que ocupam, é algo raro e desconcertante. Não é que eles não gostem disso, pelo contrário, muitos adoram, mas sabem que, a partir desse ponto, o poder muda de mãos. E o poder, para quem sempre o teve, é difícil de abrir mão. Essa inversão, quando acontece, é quase invisível, mas o impacto é enorme. A forma como eles passam a buscar sua atenção, a maneira como começam a se ajustar para caber na sua vida, ao invés de esperar que você se ajuste à deles, tudo isso começa a se modificar. É uma dança sutil, e quanto mais você permanece fiel a si mesma, mais essa dança se intensifica. Mas repare, não é você quem força isso. É a própria energia que você emite que faz com que o jogo mude. Você pode não perceber, mas cada vez que mantém um limite, cada vez que escolhe não responder a uma provocação, cada vez que prioriza seu próprio caminho, você envia um sinal claro de que não está disponível para ser controlada. E esse sinal é exatamente o que os homens mais sentem, mesmo que não admitam. Ele não está nas palavras, mas na coerência. Você pode dizer que é independente, mas se age de forma a buscar constantemente aprovação, a mensagem real é outra. Por isso, mais do que discursos, é a prática diária que consolida essa postura. Quando essa consciência se instala, você entende que não precisa fazer nada além de continuar sendo fiel à sua própria verdade. Os homens podem não falar, mas sentem. E esse sentir é o que os move. Alguns fugirão, outros tentarão voltar para as velhas regras, mas os que ficam de verdade serão aqueles capazes de reconhecer e honrar essa força. E é aí que toda a dinâmica se transforma, porque não é mais sobre conquista e sim sobre encontro. O curioso é que quando essa inversão silenciosa acontece, quando você percebe que não precisa se provar para ninguém, algo muda não só nas relações, mas também na forma como você se vê. A segurança que antes parecia depender do olhar do outro começa a vir de dentro, e isso afeta tudo. Postura, tom de voz, presença. É como se houvesse um campo invisível ao redor de você, e quem chega perto sente essa energia, mesmo sem entender racionalmente. Os homens, especialmente, reagem de maneira quase instintiva a isso. Eles podem não saber explicar, mas percebem que estão diante de alguém que não se encaixa no molde comum.
E não é um molde de aparência ou de opinião, é um molde emocional. A maioria está acostumada a ver mulheres cedendo pouco a pouco, acreditando que assim vão manter o interesse. E quando encontram alguém que não cede sem pensar, o interesse não só se mantém, como cresce. Mas o crescimento do interesse aqui não é confortável, porque junto vem o reconhecimento de que não há domínio, e sim uma escolha mútua. Essa consciência de que tudo é escolha assusta quem prefere dinâmicas assimétricas, e talvez seja por isso que tantos homens tentem, mesmo inconscientemente, criar situações que testem o quanto você está disposta a manter sua independência. É como se eles quisessem ter certeza de que, no fundo, ainda podem mexer nas suas emoções. Ainda podem provocar uma reação previsível. Eles não vão dizer que estão testando, mas você vai perceber. Um comentário feito para ver se você se explica demais. Um silêncio para ver se você corre atrás. Uma mudança de comportamento para ver se você se adapta. E é nesses momentos que a sua postura precisa falar mais alto que qualquer palavra. Porque se você cai nesses jogos, você confirma o que eles acreditam sobre o controle. Mas se você mantém a tranquilidade, se não se apressa a corrigir, justificar ou agradar, você envia a mensagem silenciosa de que está no seu eixo e que nada que eles façam vai deslocar você sem a sua permissão. A verdade é que a maioria não está preparada para lidar com isso, e não porque não gostam, mas porque nunca precisaram se desenvolver para manter alguém assim ao lado. Eles aprendem cedo que o interesse é sustentado pela necessidade. E quando encontram alguém que não precisa, eles são obrigados a sair do automático. Isso pode revelar duas coisas: o homem que se eleva porque quer estar à altura e o homem que se afasta porque não quer abrir mão da vantagem. Os dois casos revelam o mesmo ponto central. A chave estava com você o tempo todo. E é exatamente isso que eles não querem que você descubra. Não querem que você perceba que não é sobre agradar, é sobre ser. Não querem que você entenda que a conexão mais profunda nasce do respeito, e que respeito não é dado de graça, é conquistado pela coerência entre o que você diz e o que você faz. É por isso que algumas mulheres podem ter beleza, charme e inteligência, mas ainda assim não despertam um interesse duradouro, enquanto outras, sem seguir os padrões óbvios, se tornam inesquecíveis. A diferença está nesse valor silencioso, que não se explica, mas se sente. Carl Jung falava sobre sombras, e embora aqui não seja sobre os conceitos exatos que ele defendia, é impossível não ver como a ideia se aplica. A sombra, nesse contexto, é a parte do jogo que eles não mostram, a verdade que guardam porque expô-la seria abrir mão de um poder que funciona melhor quando é invisível. Se você souber que eles são atraídos por independência real, você pode parar de gastar energia tentando preencher expectativas superficiais. E quando isso acontece, todo o sistema que sustenta certas relações desmorona. Eles teriam que lidar com mulheres que não negociam dignidade, e isso mudaria tudo. Talvez você já tenha experimentado essa mudança sem perceber. Talvez tenha passado por um momento em que por algum motivo estava tão conectada consigo mesma que não se importou com a reação de um homem. E nesse instante, ele reagiu de forma diferente, mais atento, mais cuidadoso, mais presente. É que naquele momento, você não estava tentando agradar, estava apenas vivendo sua verdade. E isso, por mais simples que pareça, é raro o suficiente para mexer com qualquer pessoa. Mas aqui está o ponto delicado. Você não pode fingir isso. Fingir independência para provocar alguém é apenas mais uma forma de dependência, porque você ainda está moldando seu comportamento para causar um efeito no outro. A independência real acontece quando o efeito no outro é consequência, não objetivo. É quando a sua vida já é rica, já é preenchida, já é guiada por algo maior do que aprovação ou atenção. Quando você chega nesse ponto, a presença de um homem pode somar, mas nunca definir quem você é. E essa clareza não só muda a maneira como eles respondem a você, mas também filtra os que realmente merecem ficar. A ironia é que muitos homens admiram profundamente essa postura, mas sabem que, uma vez que você a adote, eles não podem mais controlar o ritmo da relação. Passam a ser um complemento, não o centro.
E para quem sempre esteve no centro, essa transição pode ser desconfortável. Alguns aceitam, outros resistem, mas todos sentem. E esse sentir, como já disse, é impossível de esconder. Ele aparece nos gestos, na forma como o olhar muda, na maneira como as conversas se tornam mais respeitosas, mais atentas. É quase como se o simples fato de você não depender emocionalmente criasse um campo de respeito automático. Isso explica por que tantos homens, mesmo inconscientemente, preferem relações com mulheres que ainda não descobriram essa chave. Porque enquanto você não descobre, é mais fácil guiar, moldar, ajustar as regras do jogo, em benefício deles. Mas quando você descobre, o jogo deixa de ser jogo e se torna encontro verdadeiro. E nem todo mundo está pronto para encontros verdadeiros. Encontro verdadeiro exige vulnerabilidade, exige colocar o ego de lado, exige se olhar no espelho sem filtros. É mais fácil lidar com quem aceita qualquer coisa para não perder, do que com quem prefere perder a se perder. E talvez essa seja a grande lição escondida por trás de tudo. O que os homens adoram, mas não vão dizer, não é algo que você precise conquistar ou aprender. É algo que você já tem, sempre teve. Só precisa parar de esconder atrás da busca por aceitação. No momento em que você se reconecta com isso, eles sentem, e sentirão mesmo que nunca admitam. Esse é o tipo de verdade que muda a forma como você entra e sai de qualquer relação. Porque você não entra mais para completar, e sim para compartilhar. Quando você entende essa lógica, quando vê claramente que o segredo não é agradar, mas existir inteira, algo muda para sempre. É como se as lentes pelas quais você observava o mundo se quebrassem, e de repente, todos os pequenos gestos, os silêncios, as mudanças sutis de energia nas conversas passassem a ter outro sentido. Você percebe que muito do que antes interpretava como amor era, na verdade, apenas necessidade disfarçada. E que muito do que confundia com interesse genuíno era apenas o exercício de um controle silencioso. E nesse momento, inevitavelmente, uma escolha se impõe. Continuar jogando um jogo que já foi decifrado ou abandonar o tabuleiro e criar suas próprias regras. Essa escolha é libertadora, porque te devolve a posse de si mesma. E nada assusta mais do que uma mulher que se possui completamente. O medo que eles têm não é que você se torne inacessível. É que você perceba que nunca precisou se submeter para ser amada e que o amor que não respeita sua integridade não vale o preço. Os homens adoram a força tranquila, adoram a capacidade de dizer não sem raiva e de dizer sim sem obrigação. Adoram quando você não se apressa para preencher silêncios porque não teme o desconforto. Adoram quando você não mede cada gesto para ser aprovada, porque sabe que sua aprovação mais importante já está garantida dentro de você. Mas tudo isso, eles preferem não traduzir em palavras. Preferem manter como algo sentido, nunca dito, porque sabem que se você compreender o quanto isso é valioso, o poder de barganha muda de lado. E quando o poder muda de lado, as relações deixam de ser um jogo de conveniência e passam a ser uma troca de verdade. Troca de verdade exige presença, exige constância, exige maturidade. E nem todos querem pagar esse preço. Há um detalhe que poucos percebem. Quando você se alinha consigo mesma, a atração que você provoca não é apenas emocional ou física, é energética. É algo que ultrapassa a lógica, porque é a linguagem silenciosa da autossuficiência. É como uma chama que não precisa de vento para brilhar. Alguns homens vão querer se aproximar só para tentar apagar ou controlar essa chama, outros vão querer se aquecer nela. E aqui está a beleza. Você é quem escolhe quem pode chegar perto. Essa escolha, que antes parecia sempre estar nas mãos deles, agora está nas suas, e é isso que muda absolutamente tudo. Carl Jung dizia que, até você tornar o inconsciente consciente, ele irá dirigir sua vida e você o chamará de destino. Talvez esse seja o ponto mais importante dessa conversa. Enquanto você não percebe essa dinâmica, vai achar que certos padrões são destino, que a forma como as relações se repetem é apenas azar ou coincidência. Mas quando a consciência chega, você vê que nunca foi destino.
Foi apenas um script que você aprendeu a seguir sem perceber. E scripts podem ser reescritos. No instante em que você decide parar de viver para preencher expectativas alheias, no instante em que começa a viver para honrar a si mesma, você rasga o roteiro que te colocaram na mão e escreve um novo. Esse novo roteiro não é sobre afastar os homens, mas sobre filtrar os que são capazes de te encontrar no mesmo nível. E sim, alguns vão se afastar. E isso é bom, porque cada vez que alguém se afasta ao perceber que não pode te controlar, o espaço se abre para que alguém chegue para te somar. É simples, mas exige coragem. Coragem para perder o que nunca foi seu de verdade, coragem para enfrentar o vazio que pode vir. Quando você deixa ir as relações construídas sobre dependência. Essa coragem é o divisor de águas entre quem vive refém da carência e quem vive na abundância da própria presença. E é isso que, no fundo, eles temem. Uma mulher que não precisa de ninguém para se sentir inteira nunca será refém de nada. Você não precisa ser perfeita para isso. Não precisa ter todas as respostas. Não precisa eliminar suas vulnerabilidades. A força que eles mais respeitam não é a que nunca falha. É a que continua mesmo depois de cair. É a que olha nos olhos sem desviar. É a que sabe se recolher quando precisa e se expor quando quer, não quando é pressionada. Essa força não se aprende tentando imitar outra pessoa. Ela nasce do encontro profundo com quem você é. E esse encontro, uma vez vivido, não pode ser desfeito. Agora talvez você esteja pensando em todas as situações passadas em que se adaptou demais, em que cedeu rápido demais, em que deixou de dizer o que queria porque tinha medo de afastar. Talvez sinta até um arrependimento silencioso, mas não transforme isso em peso, transforme em combustível, porque cada vez que você reconhece esses momentos, você fortalece a decisão de não repeti-los. E cada vez que não repete, você reforça em si mesma o valor que antes buscava no outro. O que os homens adoram, mas não vão dizer, é que ao lado de uma mulher que vive assim, eles precisam se tornar melhores. Precisam se tornar mais consistentes, mais presentes, mais verdadeiros. E isso é maravilhoso para os que têm coragem, mas é assustador para os que não têm. Por isso alguns vão tentar te convencer de que ser assim é um defeito, que você é difícil, que você exige demais. Não caia nessa armadilha. Essa fala é apenas a confissão velada de que eles não querem fazer o trabalho necessário para estar ao seu lado. E então chegamos à parte que poucos realmente vivem, a chamada para elevar o padrão. Porque saber disso e não agir é inútil. Saber que você pode mudar o jogo e continuar repetindo o mesmo script é como ter a chave na mão e deixar a porta fechada. Eleve o padrão não só para eles, mas para você mesma. Não aceite menos do que reciprocidade. Não aceite menos do que respeito. Não aceite menos do que a sensação de paz ao lado de alguém. E entenda, quando você eleva o padrão, naturalmente afasta o que não está à altura. Isso não é perda, é seleção natural. Tudo o que conversamos até aqui pode ser resumido em uma imagem. Você como um farol. O farol não corre atrás dos barcos, não implora para que fiquem. Ele permanece firme, brilhando, e quem quer chegar até ele que navegue. Os barcos certos encontrarão o caminho, e os que não estão prontos seguirão para outras direções. Essa é a essência do que eles adoram, mas não vão dizer. Eles adoram faróis, mas temem mulheres que não se apagam para iluminar quem não quer ver. E agora a pergunta volta, mas não como provocação, e sim como convite. Você vai continuar vivendo como se não soubesse disso? Ou vai começar a agir como alguém que já descobriu o que estava escondido? Porque a única coisa que mantém esse segredo no escuro é a sua escolha de não acender a luz. Acenda. Escolha ver. Escolha ser. Porque no momento em que você fizer isso, ninguém poderá mais jogar com você sem que você perceba. E nesse instante, você vai entender que o único poder que eles realmente tinham era aquele que você mesma entregava.